Eu sou a professora Rosa, sou professora do segundo ano A e do segundo ano C. Esses são os meus alunos, são as minhas turmas. E as demais turmas que eu também convivo, os alunos já me viram lá na escola. E devido ao problema que está acontecendo no mundo inteiro, nós tivemos que paralisar nossas aulas, cada um ficar nas suas casas, vocês ficaram nas de vocês e os professores também não puderam mais ir para a escola. Mas, independente desse problema que surgiu, um problema que não era previsto, que ninguém esperava que ia acontecer, nós, professores e toda a equipe da escola, arrumamos uma solução para que vocês não fiquem sem as informações, sem as aulas, e por isso que eu estou aqui, tá? É uma aula diferente para mim, para vocês também, mas vai dar tudo certo, tá? Essa aula vídeo vai ser uma aula de matemática, no nosso livro, na página 75, tá? A gente vai seguir onde nós paramos, né? Nós estávamos trabalhando o finalzinho do material dourado, né? Já em seguida a gente vai passar para um outro conteúdo. E aqui, como vocês estão vendo no livro de vocês, na página 75, foi montada a atividade como se tivesse números aqui. Só que ao invés de ter números, está representado através do material dourado, certo? Olha só, aqui a unidade, a gente já sabe que vocês já recortaram do livro de vocês, lá do encarte, fizeram aquele envelopinho, guardaram pecinha por pecinha e foi avisado que a gente usaria esse ano todo, né, o material dourado. Então, vocês já sabem, né, que um cubo representa uma unidade, tá? E que para formarmos uma dezena, nós precisamos de 10 cubinhos, tá? Daí nós formamos uma barrinha maior com 10 cubinhos. E para formarmos uma centena, nós precisamos um quadrado maior, precisamos ter 100 cubinhos de uma unidade para formar uma centena. E que uma centena é um número que tem 3 dígitos. Simples assim, por exemplo, o número 125, ele tem 3 dígitos, né? Ele tem o 5, né, que representa a unidade, ele tem o 2, que representa a dezena, e ele tem o 1, que representa a centena. Então, todas as vezes que você for escrever centena, você saiba que o número é representado por 3 dígitos, tá bom? Aqui já está escrito, né, a unidade, um cubinho, a dezena representado pela dezena, e aqui vocês precisam escrever no livrinho de vocês, centena, tá? Uma centena. E o quadrado também precisa desenhar. Como que vocês desenham esse quadrado para ele não ficar difícil, ficar contando cubinho por cubinho? Você vai desenhar o quadrado grande, conforme a prof já ensinou para vocês, né? Vocês vão fazer o quadradinho maior, vão fazer 10 barras, tá? E vão traçar 10 linhas. Que no final dessa atividade aqui, quando vocês terminarem, se vocês contarem, como nós já contamos também na sala de aula, vocês vão ver que nós temos 100 cubinhos. Se não tiver os 100 cubinhos aqui dentro, então você não formou uma centena, porque centena é representado pelo número 100, certo? Então, acho que dá bem facinho para vocês fazerem, é só utilizar o material dourado, que todo mundo tem. Se não tiver, tem outros exemplos lá atrás, tá bom? Já aqui, que ainda faz parte da página 75, mas já seguindo uma outra atividade, nós temos uma pergunta. Como se resolve uma conta de adição? O que é uma conta de adição? A gente já sabe, é uma conta de mais. Nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, para se resolver uma conta, nós precisamos montar ela. Como é que monta uma conta? Pega o primeiro número que apresentar lá no problema ou na atividade, coloca lá na primeira linha,
Daí pega o segundo número que apresentar na conta, coloca o primeiro número coloca na primeira linha, o segundo número coloca na segunda linha, certo? Coloca o sinalzinho de mais, traça o risquinho embaixo, bem retinho na linha, bem bonitinho, bem organizado, e depois você começa a fazer a adição, que é a soma dos números. Se os números forem números pequenos, você não vai precisar reservar, bem fácil. Você pega aqui, ó, 222 mais 222, né? Um número em cima, outro embaixo. Tudo em ordem bem bonitinho, respeitando a regra da unidade, da dezena e da centena. Qual foi o número que eu falei? 222. Em cima e embaixo. Então eu vou somar 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4. Acabei tendo um resultado 444. Então, essa conta foi simples porque não precisou fazer nenhuma reserva de número. Já se eu pegar um número maior, por exemplo, eu pegar o 9 e o 4 embaixo, daí eu posso pegar o 3 aqui e o 3 embaixo, tá? Então, eu monto lá minha continha e o que eu vou fazer? Eu vou somar 9, 10, 11, 12, 13. Eu não posso colocar o número 3 aqui, eu tenho que fazer o quê? Vou colocar o 3, elevar o 1 e não posso, em hipótese alguma, esquecer que eu tenho um número em cima, que é a reserva, lá de baixo. Então eu tenho que somar tudo. 3 mais 3, 6, mais 1, 7, tá? Então é assim, é uma conta com reserva. Então você tem uma opção direta, que é o número que ele dá, que ele não passou das dezenas, tá? Que você fez lá o 222 mais 222. E em seguida tem a outra opção, que é o número com reserva, que nós não podemos de forma alguma esquecer, como eu já lhe disse. Bem, aí depois aqui, ó, como se resolve uma conta de subtração? Subtração é o oposto de adição. Se na adição eu adiciono, na subtração eu subtraio. Ou, então, para ser mais simples, eu tiro fora, elimino. Exemplo da subtração, eu tenho 10 lápis, tá? Aí eu vou emprestar um para alguém ou perdi um lápis, então eu já não vou mais ter essa quantidade, eu vou ter menos um lápis, tá? Então eu vou tirar, eu vou ficar sem ele, tá bom? Como que se resolve? Se o número da primeira parcela lá de cima, nós chamamos de minuendo, se ele for maior do que o número de baixo, que é o subtraindo, o que eu faço? Eu apenas subtraio. Simples assim. Pego lá, digamos, 9 menos 4, coloco o resultado embaixo e pego aqui, digamos, 6 menos 3, que o número lá em cima é maior, faço a subtração simples, tá? E a outra opção é que nem sempre o número é assim, porque a regra que vocês já aprenderam na sala é que se o número de cima ele for menor do que o número de baixo, na subtração, eu não posso tirar, impossível, né? Por exemplo, eu tenho 4 em cima e 9 embaixo. Não tem como, porque 4 é impossível tirar 9. Então eu tenho que fazer o quê? O empréstimo. Eu vou emprestar lá do primeiro, né? E daí eu vou transformar esse número aqui, se ele for o 4, eu vou transformar no 14, né? Para poder fazer a subtração, tá? Então, é uma subtração com empréstimo. São as duas opções que a gente tem para resolver a subtração, tá? Da mesma forma que na adição a gente não pode esquecer que a gente elevou o número lá em cima, na subtração a gente não pode esquecer que a gente emprestou o número para o vizinho. Se eu emprestei, eu fiquei com menos número. Digamos que eu tenha só 2 números aqui, né? Dezena, unidade e dezena. A minha dezena sempre vai ser um número a menos. Olha só, qual é a relação entre adição e subtração? Bem, na verdade eu já falei isso, né? É que essas operações são operações inversas, porque uma eu adiciono, eu acrescento, eu aumento, né? E a outra eu subtraio, eu tiro, né? Eu diminuo. Então, na subtração, eu nunca vou ter a quantidade que eu tinha, eu vou ter sempre a menos. Menos a quantidade que está pedindo, ou no problema, ou no exercício.
Então, eu vou sempre saber que na subtração eu vou ter sempre menos, tá bom? Por exemplo, se você tem, digamos, você tem 3 borrachas, né? E você vai fazer, o coleguinha pediu emprestada. Então, você vai pegar uma borracha sua e vai tirar. E automaticamente você não terá mais 3, você terá apenas 2, né? Ainda voltando aqui, antes de ler a outra questão, eu quero relembrar vocês a importância de montar as contas, tá? Tem pessoas que falam montar, tem pessoas que falam armar a conta, isso não muda nada. A única coisa que muda é a ordem dos números. Você nunca pode montar um número errado. Sempre você pega o primeiro número que está pedindo, coloca na linha de cima, e em seguida você pega o segundo número que está apresentado para você e coloca respeitando esta regra. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E se tiver unidade de milhar, mesma coisa. Sempre. Se você colocar o número na posição errada, está errado. A posição dos números é fundamental para que o resultado da sua conta dê certo, tá? Olha só, como podemos verificar, sem usar a calculadora, se a conta está correta? Né? Tem, assim, na sala a gente não usa calculadora, né? Nem pode, né? Porque se a gente usar a calculadora, a gente vai deixar de usar a nossa memória e aí ela vai ficar preguiçosa e a gente nunca vai conseguir pensar o suficiente para poder resolver as continhas. O que a gente faz? A gente resolve, se a conta for de adição, você vai inverter ela, você vai pegar o resultado dela, eu vou explicar isso mais adiante para vocês entenderem melhor. Você vai pegar e vai transformar ela em subtração. Se ela for em subtração, você vai inverter o resultado dela usando a adição, tá? Vai fazer uma conta ao contrário. Tá confuso? Um pouco, né? Mas não tem problema, que apenas aqui vocês vão escrever assim, que verificamos fazendo contas inversas. Essa seria a resposta correta, tá bom? Nas próximas atividades, e daí vocês vão entender direitinho como que se realiza essa inversão de sinais de conta, tá? Como que faz a conta de adição ser subtração e como que faz a subtração se transformar numa conta de adição. É muito simples, tá bom? Então, essa aula aqui foi a nossa primeira aula, videoaula, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, eu prometo que vou melhorar um pouquinho mais, porque é a minha primeira aula. Eu também estou achando estranho, é tudo novo para mim, tá bom? Quero dizer para vocês aproveitarem o tempo que vocês têm em casa para praticar. E até mais, até na nossa próxima aula.